Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre hereditariedade. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos contar um pouco da história da hereditariedade, quem são alguns dos personagens dessa história. Então, qual que é o nosso objetivo? Então, conhecer a estrutura da molécula DNA e a importância da sua descoberta para a humanidade. Você se lembra o que é o DNA? O DNA é um dos símbolos da nossa ciência, né? Sempre quando você pensa em ciência, uma das coisas que você pode pensar, né, é sobre o DNA. Então, ele é a molécula da vida, por exemplo. Então, é sobre isso que nós vamos começar a estudar, né, a partir dessa aula, né? Então, todo o sistema de informação genética está contido lá no DNA. Então, como que era a genética? Será lá no século XIX? Como será que era? Olha só, para que servia a genética? O que as pessoas faziam com esse conhecimento que eles tinham? Então, ela era muito importante para cultivadores de plantas e criadores de animais para melhorar a produção. Mas eles faziam isso mais assim pelo conhecimento do dia a dia, né, deles. Então, eles viam, por exemplo, que uma planta ela dava uma determinada característica e que ela era muito agradável ao paladar. O que eles faziam? Eles escolhiam essa planta e iam sempre plantando ela para que ela tivesse os descendentes e sempre tivesse essa nova característica, né? A gente tem exemplos, né, de plantas que vieram a partir desses melhoramentos, assim, mas isso no dia a dia, sem muito conhecimento científico envolvido, né? Então, por exemplo, as raças de cães. Por que a gente tem essa diversidade? Porque eles também, né, os criadores observavam que determinado cão, determinada raça, ele era bom para pastorear ovelhas, ou ela era bom para se ter em casa, como um animal de estimação com crianças, e eles foram criando eles para esses fins. Então ele era usado mais assim, sempre por um conhecimento, mais uma observação, né? Não se tinha o conhecimento total ainda da genética, né? Mais tarde, quando Gregor Mendel, ele estuda os fatores da hereditariedade, ele faz, né, o estudo dele lá com as ervilhas, e ele consegue descobrir a genética, né, que se começou a ter foco nesse estudo. Mas a genética sempre foi usada, né, antes de se conhecer profundamente, né, microscopicamente a célula, ela já era usada através desses conhecimentos, né, desses melhoramentos, dependendo da característica que você queria ter ou não. Então, a hereditariedade, o que é essa hereditariedade? É o processo de transmissão das características, né, que estão lá no DNA, para o novo indivíduo que vai nascer. Então, isso é hereditariedade, é pegar os genes que tem naquele indivíduo e quando formam os gametas, esses gametas contêm os genes que correspondem àquela espécie. E quando formam-se novos indivíduos, eles carregam essas informações, né, genéticas para essas gerações. E é isso que a genética estuda. Como que esse material genético é transmitido de geração para geração. Como que se começou a estudar? Foi o Mendel, né? Uma das primeiras pessoas que realmente parou e estudou efetivamente aquilo que aconteceu. Quando que isso aconteceu? Em 1865, ele definiu as primeiras leis da genética, né? As primeiras leis da hereditariedade. Então, o que aconteceu? Mendel, então, ele fez as suas descobertas, fez as suas anotações, né? O trabalho dele é fantástico, mas quando ele mostrou o trabalho dele, né, que ele mandou as cópias do trabalho dele para as universidades na época, o trabalho dele foi meio que deixado de lado, foi meio que esquecido. Depois, ou mais tarde, Mendel já tinha morrido, o material dele foi redescoberto. Houveram pessoas que leram o material dele e falaram, gente, nossa, o que ele descobriu aqui é muito interessante. E aí houve-se então uma vontade de estudar mais, né? Despertou esse nascimento da genética.
Então, por isso, redescoberta do material dele, né? Ele fez, ele publicou, ele mandou todo o trabalho dele, mas foi meio que deixado de lado, né? E aí, mais tarde, ele já tinha morrido, foi redescoberto ele, né? E a partir disso possibilitou a entender essas heranças, né? A transmissão, os mecanismos de como isso acontecia, né? Então, vamos lá para uma atividade. Agora que você conheceu um pouco sobre a história de Mendel, qual que é a importância dele para a genética? Nossa, gente, essa é muito fácil. Só você pensar um pouco o que ele fez, o que ele contribuiu e o que ele fez para iniciar o estudo na genética. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta. E aí, gente, qual que é a importância dele para a genética? Por causa dos seus estudos e experimentos que ele fez com ervilhas, a genética avançou e hoje temos uma infinidade de artigos e pesquisas nessa área e elas são úteis para o entendimento da vida. Então, olha, depois do Mendel, que o trabalho dele foi redescoberto, lá em 1909, o William Johansen, ele disse que o que era gene. Esse termo gene vem dele. O que é gene? Gene é um pedaço do nosso DNA que tem uma característica. O nosso DNA ele é dividido em pedaços grandes que são chamados de cromossomos. Dentro dos cromossomos eu tenho os genes. E esse gene ele vai dar uma característica específica. Então cada gene é uma característica. Então, esse termo foi gene, foi ele que falou, e ele também chamou de a unidade mendeliana da hereditariedade. Por que também que é chamado de mendeliana? Porque Mendel, ele disse o quê? Que existia um fator
que era responsável por transmitir a herança genética, um fator que dava aquela característica. Então, esse fator hoje nós conhecemos como gene. Então, William deu esse nome de gene para esse fator mendeliano, né? Em 1911, Thomas Morgan, ele descobriu e ele estudou a hereditariedade ligada ao sexo. O que é hereditariedade ligada ao sexo? Características que são masculinas e características que são femininas. Então, ele fez um trabalho a partir, ele estudou e o foco era a herança ligada ao sexo. Em 2003, foi concluído o projeto Genoma Humano. O que é o projeto Genoma? Inclusive tinha brasileiros, né, no projeto Genoma, foi vários pesquisadores no mundo, né? Então, o que eles fizeram? Eles leram o nosso DNA inteirinho. Eles sabem todos os genes que nós temos, todas essas características. E por que isso é importante, professora? Ler o genoma. Porque, por exemplo, se você tem uma doença genética, né? Como que você vai saber se você tem aquela doença genética? Você está lá com vários sintomas e vai ao médico e procura. E ele vai olhar aqueles sintomas e ele vai dar algumas possibilidades. E uma dessas possibilidades pode ser genética. O que você faz? Você vai lá e vai estudar. Em vez de você estudar o genoma inteiro, que ele já foi lido, você vai especificamente ver se você tem aquele gene que causa aquela doença. Então, isso é um dos exemplos da importância do projeto Genoma, né? Então, em 2003, foi concluído a leitura desse projeto, do projeto Genoma. Vamos refletir. Transmissão das características. A partir dos conhecimentos sobre fecundação, vocês lembram o que é fecundação? Fecundação é assim, quando um espermatozoide se liga com um óvulo, então gameta masculino com gameta feminino, ocorre a fecundação. Então, quando eles se unem, esse processo é chamado de fecundação. Então, a partir dos conhecimentos sobre fecundação, foi possível avançar na compreensão sobre a hereditariedade. Se os gametas, né, o óvulo e o espermatozoide, são a única ligação física entre as gerações, então eles devem conter toda a informação hereditária para formar um novo indivíduo. E essa informação está escondida em qual lugar dos gametas? O que vocês acham? Olha, por que é importante estudar os gametas? Toda a informação daquele indivíduo vai estar nesses dois gametas. Então, metade das características é passada para o óvulo, a outra metade é passada para o espermatozoide, né? Isso são indivíduos diferentes. Quando eles se unem, essas informações elas vão completar e vão formar um novo indivíduo. Qual é o lugar responsável por essa informação hereditária lá nos gametas? É o núcleo, né? Lembra que eu falei? O DNA, né? Toda a informação está lá no núcleo. Então, quando ocorre a fecundação, ocorre a união do núcleo, a união do material genético. O material genético da mãe, ele vai conversar, vai se combinar com o material genético do pai para formar um novo indivíduo. Então, olha, como o material genético de uma célula pode conter toda a informação que dará origem às células de um organismo? Então, eu vou ler junto com vocês essa notícia porque ela é muito interessante. Todo o potencial de desenvolvimento embrionário de um animal está contido num óvulo fertilizado, num ovo, né, fertilizado. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, ocorre a reunião do material hereditário dos genes paterno e materno, com as instruções detalhadas para o desenvolvimento de um novo ser, isto é, uma poupança herdada de cerca de 100 mil genes com um imenso repertório de funções para construir as células e todo um organismo. Então, olha, quando ocorre essa união, toda a informação genética, todas as características que aquele indivíduo tem que ter, vai estar contido naqueles genes, né? No masculino, no óvulo e no espermatozoide. Por isso que ele fala um repertório, né? 100 mil características. Esses genes são os verdadeiros segredos do talento artístico de uma célula. Uma vez os genes, né, ativados, eles produzem mensagem específica para a síntese de proteínas capazes de construir novas células e de modificá-las de infinitas maneiras. Olha, quando ocorre a união desse óvulo com esse espermatozoide, forma-se uma única célula. Essa célula começa a se dividir, vai se dividindo, e chega um momento desse processo embrionário
que a célula vai falar, olha, agora eu preciso produzir tecido epitelial, agora eu preciso produzir tecido muscular, tecido esquelético. Então ela sabe o que ela precisa fazer para formar um novo indivíduo, né? Então, conforme as divisões celulares progridem, mais e mais células compõem o embrião e elas começam a conversar quimicamente entre si, especificando as informações mais complexas sobre a forma, função e posição. A gente trouxe esse texto para vocês assim, bem longo até, mas é porque ele fala de uma forma tão bonita, né, sobre esse processo da fecundação, sobre essa maquinaria das células, né, da genética. Onde que vocês podem procurar? Lá na revista Ciência Hoje, 157, foi Líria Mori que escreveu lá em janeiro e fevereiro de 2000. Se vocês gostaram, quiserem continuar lendo, só procurar ali essas informações que vocês vão ter acesso ao artigo completo. Então vamos relembrar alguns conceitos importantes. Variação genética. O que é variação genética? Variantes alélicos. Ai, professor, o que é alélico? Então, olha, quando eu tenho genes, eles vão se... Lembra que todo o DNA é dividido em pedaços chamados cromossomos. Esses cromossomos, eles se unem. Eles ficam, né, se ganham do pai e da mãe. Esses genes, essas características, elas vão se conversar. Não pode ter um gene que fica no número 1 lá com o número 1 da mãe com o número 10 do pai. Não dá, porque eles precisam se conversar quimicamente. Então, o alelo é o do cromossomo do lado. Então, são genes alelos. O que é uma variação? Ó, a palavra variação mudou. Ocorre, às vezes, né, uma mutação genética. O que é a mutação? Eu tenho uma sequência de bases nitrogenadas para formar um gene. Às vezes muda-se essa sequência, uma letra, duas letras, acabam mudando a ordem delas e o produto lá no processo de tradução vai gerar uma nova característica. Essa nova característica vai dar variabilidade genética. Essa nova característica ela pode ser boa, ela pode ser aproveitada, faz um organismo mais adaptado ou não, né, para o indivíduo. Então, seria a seleção natural que vai ver se a característica é boa ou não, se aquela variabilidade genética ou não. Então, através da mutação, da recombinação, tem variabilidade genética. Isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, lá no sêmen, no homem, existem cerca de 200 milhões de espermatozoides. Se você for fazer um mapeamento genético, nenhum desses espermatozoides é igual ao outro. Pode ser muito parecidos, mas nunca igual. Por quê? Porque aumenta essa variabilidade genética, né? Através da mutação e recombinação gênica. E isso faz com que nós tenhamos diversas características e faz com que as espécies se adaptem melhor ao meio ambiente ou não. Então, diversidade ou variabilidade genética é medida da quantidade da variabilidade existente dentro ou entre populações, né? Então, a biodiversidade vai estudar os níveis de organização, né? Em nível genético, nível das espécies e também nível dos ecossistemas. Então, olha, para que é importante a variabilidade genética? É importante porque ela gera novas características, né? Necessária para a continuidade evolutiva daquele organismo, né? Fundamenta toda a biodiversidade. Por que você tem essa diversidade de seres vivos? Porque ocorre a variação genética, né? Ela é originada por mutação, intensificada por mecanismos recombinatórios e sexuais. Olha, se um indivíduo ele adquiriu uma nova característica e essa nova característica foi boa para aquele ambiente que ele está vivendo, então ele vai chegar à idade adulta, vai se reproduzir. Quando ele se reproduz, ele passa essa nova característica para os seus descendentes. E aí novos indivíduos vão ganhando aquela característica que veio por uma mutação. Se a característica for ruim, esse indivíduo não chega à idade adulta, não chega à idade sexual e essa característica não acaba morrendo ali com ele, né? Não, então, se não tivesse essa recombinação, não teria evolução, né? Sem variação genética pré-existente. Vamos lá para a atividade 2. Qual que é a vantagem da variabilidade genética para os seres vivos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, gente, qual que é a importância da variabilidade genética? A vantagem, né, é a variabilidade genética confere diferentes formas, né, morfológicas e fisiológicas. Morfo é forma. Então, diferentes morfologias, formas, né, e fisiológicas também. Internamente podem haver características que são melhores para aquele indivíduo. Permite que os indivíduos respondam de diferentes maneiras a mudanças que ocorrem no ambiente. Então, por que um animal é adaptado ao viver no calor? Por que o outro é adaptado a viver no frio? Um é água doce e água salgada. Então, são mutações fisiológicas, né? São adaptações internas e externas que acontecem nele e que fez com que tivesse essa diversidade tão grande de seres vivos. Então, o que nós vimos nessa aula? Estudamos um pouco sobre o desenvolvimento da área que estuda a hereditariedade, né? E as informações genéticas. Então, nós vimos um pouquinho da história e também vimos a história da ciência, variação genética e variabilidade genética. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!